não é sozinho. Era muito escuro na prisão. Pior ainda estava as trevas de dúvidas que rodavam na mente de João. O grande profeta João Batista estava com dúvidas. Pode abrir a sua Bíblia para Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 18. Está mais no início do que o fim, mais no início do ministério de Jesus. Jesus, na verdade, já foi batizado pelo João Batista. Mas aí é João. João não estava mais batizando no Rio Jordão. João estava na prisão. Esperando possivelmente a morte, sua morte. A cena é nesta, assim, nós abrimos a história. Lucas capítulo 7, verso 18 a 23, e também a mesma história, a revelação de Deus, mesmo fato histórico, está gravado também em Mateus capítulo 11, verso 1 a 6, mas nós vamos referir principalmente para Lucas. Vamos ler diz verso 18, todas estas coisas foram referidas. Está falando sobre os milagres de Jesus que estava fazendo. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus como discípulos de Jesus e muitos sendo batizados por meio dos discípulos de Jesus. E todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, em prisão, lembra? João, chamando dois de seus discípulos, dois deles, enviou-os ao Senhor Jesus, para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Vamos pegar a história mais tarde, mas isso, por enquanto, vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, identificamos com João Batista, o profeta, lá na prisão. E às vezes nós achamos, com perguntas em nossos lábios, em nossas mentes, e perguntamos: é assim, Senhor? Nos ajude, ó Senhor, a ficar encorajado por identificar-se com João Batista lá na prisão e o que ele passava, porque ele passava a vida neste mundo amaldiçoado de pecado, sofrendo o pecado dos outros, como nós também, e além disso, nós sofremos as consequências do nosso próprio pecado. Nos ajude a identificar com João, porque confessamos que tem passado vez em vez, e se não, haverá vez
uma vez aqui ou lá, em que achamos com dúvidas. E nos ajude a ficar encorajado pelo encorajamento que Jesus mesmo deu para João, para que sejamos fiéis a Ti até a Tua volta. Que Tu sejas louvado ao Senhor pelas nossas palavras e nossas crenças e nossas ações, nossas vidas, 24/7, a vida inteira, até a Tua volta, em nome de Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Amém. João duvidava. O profeta, o grande profeta, duvidava. João mesmo tinha pregado que Jesus iria julgar e purificar com mão forte todas as pessoas. Veja aí comigo, olha um pouco para a frente do livro de Lucas, capítulo 3, só 2 versos referindo ao ministério de João Batista. Lucas, mesmo livro, capítulo 3, verso 16 e 17. Aí João dá testemunho de Jesus, verso 16, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua era e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. É Ele, Jesus. João tinha dito isso publicamente não muito tempo antes. E agora? Onde fica o fogo? Onde fica aquela mão forte? Como é que o rei pecador ímpio teria ainda licença para jogar o grande profeta na prisão? A ele se achava aí na prisão. João já tinha identificado Jesus como o Cristo, o prometido, desde o início da criação, desde o início lá no jardim, desde o início quando Adão e Eva pecaram e Deus prometeram um descendente da mulher para resolver os problemas criados pelo pecado. E este tem sido esperado, o Messias, o Cristo, por séculos. E agora vem, cumprindo as profecias. E João afirmava disso, fielmente, servo de Deus. E aí ele está, lá na prisão. Jesus não estava fazendo tudo, que João esperava Jesus fazer naquele momento. O que Jesus fez não combinava com as suas expectativas.
houve uma diferença, e uma diferença enorme, no que João esperava e o que está sendo realizado no ministério de Jesus. Jesus não estava fazendo tudo que João esperava Jesus, o Messias, fazer neste momento. E João tinha perguntas, tinha questões, tinha dúvidas. E todo dia João acordava acorrentado naquela feia prisão, fedendo, frio, doendo, e ele tinha perguntas. Por que isso? Ele recordava todo momento as palavras que ele mesmo afirmava da profecia em Cristo Jesus sendo cumprido. Ele tinha dito em verso 20, eu acho, de capítulo 1, és tu aquele... aqui ele está perguntando, és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Aí 20, nosso trecho aqui. Ele já tinha dito, és o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Ele apresentou Jesus, ele batizou Jesus. E agora ele tem esta pergunta para Jesus: és tu aquele que estava para vir? Ou esperamos ainda outro? Você não percebe a dúvida que ele tinha? Eu estive errado? Será que errei? Será que eu fiz algo em minha força e eu não estive sendo orientado por Deus? Será? O que estava acontecendo com João no seu sofrimento não combinava com as suas expectativas para Jesus reinar e limpar o seu reino. O mal parecia vencer o bem. Como é possível? Onde é Deus? Os odiados romanos permaneciam e ele está numa prisão. Os líderes hipócritas continuaram a dominar o povo e pregar uma falsa palavra para o povo, escravizando o povo, vivendo uma vida que não agradava a Deus. Estes líderes religiosos permaneciam. És tu aquele? Ou devemos esperar outro? Em tudo, Jesus entendia o que João passava. Não deu surpresa para Jesus, ele entendia tudo. Nós lemos em verso 21, nosso trecho, capítulo 7. Então, quando os homens chegaram junto a Jesus, eles disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? Verso 21.
naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Está entendendo? Jesus, como é que quando os homens estavam aproximando a perguntar a Jesus, Jesus fazendo milagres, e como ele fez dobro o número de milagres que ele estava fazendo, justamente para dar testemunho para aqueles mensageiros que voltariam para João na prisão. Jesus soube exatamente o que João estava passando. Ele percebia a tristeza e a dúvida de João Batista. E naquela mesma hora curou Jesus muitos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, verso 22, ide e anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Vá, ide para João, avisa ele tudo que está ouvindo e vendo. Aí é a mensagem. Ele não falou mais. Aliás, ele fala mais um verso, que nós trataremos daqui a pouco. Mas o que falta até este ponto é o que João esperava, o que os mensageiros esperavam. Só dá uma afirmação. Dá um sim, eu sou. Fala que é ele, sim, afirmo, eu sou aquele. Leva esta mensagem para João. Ele não falou isso. Ele não falou com sua própria boca dizendo, eu sou o Cristo. Ele diz, ide e anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. E ele acrescentou mais uma coisa aqui, verso 23. E diz, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, escandalizo, tropeço. Tropeço está usado em várias maneiras no Novo Testamento, na Bíblia, e não devemos ser escandalizo, causa de tropeço na vida de outro irmão em Cristo. O Senhor nos cobra pela maneira que vivamos, para que não sejamos pedra de tropeço, escandalizo na vida do outro crente, outro irmão em Cristo. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, escandalizo, disse Jesus. O que significa tropeço no sentido que Jesus está usando aqui? Significa cair fora, desistir de crer, não crer mais em Jesus, desistir de ser discípulo que segue ao Senhor Jesus em obediência a Ele.
Isso é o sentido de escandalizo. E abençoado, bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço, cair fora, parar de crer, desistir de seguir ao Senhor Jesus. Aí os homens voltavam. Eles entregaram a mensagem para João na prisão. E João perguntava, acredito eu, e ele falou mais. Ele deixou uma afirmação, algum tipo. Ele disse algo mais. Disse não. Não. Ele disse, ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes, e estamos contando para você o que vemos e o que ouvimos. Quando é que dúvida torna-se pecado? Quando é que dúvida torna-se pecado? Quando é que dúvida indica falta de fé em Deus e na sua palavra, a verdade? Dúvida que me leva a esperar em Deus e na sua palavra não é pecado. Dúvida que me leva a esperar em Deus e procurar respostas na sua palavra, lendo, estudando, procurando, esperando em Deus para a resposta, não é pecado. Mas dúvida que me leva a afastar de Deus e afastar da sua palavra e parar de ler e ouvir e procurar resposta na palavra, dúvida que me leva a abandonar a Jesus e a palavra de Jesus, é pecado sim. Jesus disse, ide e anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus soube que João precisava crer. Crer e fé. Fé é confiança que a palavra é a verdade, com a palavra declara ser. Jesus orava para Deus Pai, Deus encarnado, e orando para Deus Pai, dizendo, santifica-os pela tua palavra, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Jesus soube que João necessitava de crer. E quando ouvimos, quando vemos o que esperávamos, então não há mais necessidade de fé, não é? Estamos vendo, está aqui. Até a própria Bíblia fala disso. Quando o Senhor volta, não necessitaremos mais de fé, estaremos presentes com Ele no céu. E não haverá necessidade de viver pela fé. Mas por enquanto, o justo viverá pela fé. 3 vezes repetido no Novo Testamento, citando uma vez do Velho Testamento. O justo, aliás, o perdoado, o salvo em Cristo, viverá pela fé, não pela vista.
por confiar em Deus e na sua palavra e segui-lo, apesar que não combina com nossas expectativas. Nós vamos dar continuidade à história de João um pouco, mas segura o seu lugar. Vá para Hebreus capítulo 11, porque necessitamos um comentário aí que nos ajude em relação à fé. O capítulo dos heróis de fé, Hebreus capítulo 11, nos ajude aí com 3 versos bem colocados. Vamos ler verso 1 a 3 e verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De onde aprendemos disso? Primeiro versos da Bíblia diz: Deus, no início, Deus, no princípio, Deus criou os céus e a terra, criou o mundo, criou os céus e a terra, tudo. A prova disso, o mundo ao nosso redor está desprezando qualquer declaração de fé assim, dizendo não, o mundo é bilhões de anos de idade e surgiu por um Big Bang e alguma coisa, material surgiu e do material surgiu por acaso vida e estamos aqui por acaso. Isso que quase todo mundo crê hoje. A prova do que eles falam, na verdade eles acham que tem provas científicas. Eu quero dizer que isso é engano, é mentira. Você não precisa crer o que eles declaram ser verdade sobre o passado, porque eles não estavam aí para ver e ouvir. Não há testemunho da criação, ao menos Deus que o criou. E ele deu a sua palavra, o seu testemunho. Aqui nós temos na Bíblia a verdade, e você pode confiar que é a verdade em relação à criação do mundo. Você pode ter fé, crer na palavra, porque é a verdade. E na verdade o mundo é jovem, quero afirmar disso, talvez 6.000 anos, só 6.000 anos. Nem chega perto de 1 milhão, e não sei, nem pensa de bilhão. Nem chega a 10.000 anos. É na base de 6.000 anos, desde Adão andava aqui na Terra. É pouco tempo. E desde que Deus destruiu o mundo pelo um dilúvio mundial que cobriu toda a Bahia e todo o Brasil e todo o mundo, faz 4.500 anos na base. Não muito tempo. Como eu posso crer nisso? Porque a palavra diz, e a fé diz que eu creio, e isso é evidência da verdade. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. E quando eu vejo ao mundo ao nosso redor, eu posso ver as evidências que comprovam a verdade que ouvimos e cremos. E há evidências sim. Quem não quer crer nas evidências vão interpretar as evidências de uma outra maneira, dizendo que há bilhões de anos. Eu não vejo bilhões de anos, eu vejo muita água em pouco tempo que mudou a face da Terra inteira e cobriu todos os dinossauros e fósseis que vemos aí. Era o dilúvio que fez isso. Não bilhões de anos, não. Isso é engano. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, da mesma maneira
que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, não se veem. O início veio pela palavra de Deus. No princípio, Deus criou o mundo. Deus disse, haja luz, e houve luz. É a poderosa palavra de Deus que criou o mundo, e a poderosa palavra de Deus que nós temos gravado nas Escrituras e nós temos na mão aqui. E você pode crer. Verso 6. Diz de fato, sem fé é que impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Jesus soube que João necessitava crer nele, exercitar a sua fé. Se ele tivesse dito, sim, eu sou, ele teria roubado de João Batista o privilégio de crer no Senhor, na palavra de Deus, na revelação de Deus, e teria para tirar da mão de João uma oportunidade de agradar a Deus por crer. Então Jesus disse, ide, anunciai a João o que vistes e o que ouvistes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queremos passar experiências que provam a palavra de Deus para nós, ao nosso agrado, da maneira que queremos, combinando com nossas expectativas. Na verdade, nós queremos isso. João Batista queria disso também. Queremos entender a palavra à luz por meio das nossas experiências. Nós queremos que nossas experiências de vida comprovem para nós a palavra, para que venhamos aproximar a palavra por meio das nossas experiências, para que possamos crer na palavra. Isso queremos. Mas Deus não quer assim. Deus quer que entendamos as nossas experiências da vida à luz da palavra. Deus quer que a gente comece com a palavra, a verdade, e cremos, porque a palavra diz é a verdade, e cremos que é a verdade, e seguimos a palavra, apesar que as nossas experiências, as nossas expectativas diferem das nossas esperanças. A realidade difere das nossas expectativas. É isso que Deus quer. Então, Jesus disse para João, ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. E é para nós. É para você e eu também que ele fala assim. Nós queremos experiências, muito. Nós queremos experiências impressionantes, que nos impressionam, que nos leva
a crer melhor. Nós não queremos dificuldades e sofrimento e tristeza. Olha, Deus também não quer que a gente sofra. É isso que não deve crer nisso. Não deve entender. É isso, não é a vontade de Deus, na verdade. Deus está triste por causa do pecado de Adão e Eva, está triste com nossos pecados, está triste pelo sofrimento que há no mundo. Isso não agrada a Deus, não. Mas a prova suficiente para nós que Deus nos ama e que Deus tem um meio para acertar todas as coisas que correram mal por causa do pecado, está pelo Jesus Cristo, pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar, para que podemos ser salvos, perdoados do nosso pecado em Cristo Jesus. Isso é a prova do amor de Deus para conosco, porque não merecemos, ainda Deus morreu para nós. Jesus Cristo, Deus encarnado, morreu em nosso lugar para nos salvar. Enquanto estávamos em rebelião contra Ele, não merecemos, não queríamos. Ainda Deus morreu por nós, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e para nos salvar. É a prova, e a prova suficiente do amor de Deus, e a promessa de uma herança eterna com Ele no céu, onde não haverá lágrima, nem sofrimento, nem morte, nem pecado. Mas por enquanto, nós vivemos neste mundo, e neste mundo há sofrimento, e há pecado, nossos e de outros contra nós, e nós sofremos. Não devemos desistir de seguir ao Senhor ou falta de crer nele por causa de dificuldade que nós encontramos em nossas vidas, e nem João Batista lá na prisão, e nem você, e nem eu. Pedro afirmava que nós temos algo muito mais seguro do que a experiência para nos assegurar na fé, e é a palavra de Deus. Veja aí mais uma referência, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, só um verso. O Pedro aqui, 2 Pedro capítulo 1, o velho Pedro, 5 anos antes que ele mesmo foi martirizado ou matado pela crucificação por causa da sua fé em Cristo Jesus. Ele escreveu dessas palavras. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. E ele está referindo à revelação de Deus em nossa mão, as Escrituras. E ele está comparando com uma experiência que ele mesmo tinha com João e Tiago. E você sabe que foi a transfiguração de Jesus, a glória de Deus em Cristo Jesus, mostrado visivelmente, Deus, o Pai, Deus Pai no céu, falando numa voz que deu para eles entender e ouvir: esse é meu filho, ouça nele. E Pedro ouviu disso, viu isso, experimentou disso. E ele tem escrito para nosso benefício: temos assim mais confirmado a palavra profética, mais confirmado do que uma experiência na presença da transfiguração de Jesus Cristo. É mais confiável a nossa palavra. Por quê? Amanhã, depois de uma experiência tão impressionante, nós podemos duvidar. Será que estive sonhando? Será que eu imaginei disso? Será que era a realidade?
Será que foi, faz pouco tempo atrás, mas será que foi? Será que eu não fui enganado? E nossa experiência logo começa a apagar e nós não temos a certeza mais. Mas a palavra de Deus não muda e permanece aqui e podemos voltar e reler e diz sim, é isso que Deus diz e é a palavra e eu posso confiar nisso porque é a palavra de Deus e é a verdade. Então não entendo porque eu estou sofrendo, não entendo porque meu relacionamento está correndo de uma maneira que não tinha expectativas para correr, não entendo sobre meu casamento, meu relacionamento, não entendo, mas eu entendo que isso é a palavra de Deus e é firme e eu posso confiar nisso. Por isso é mais confiável a palavra de Deus. Voltamos para a nossa história. Logo que os homens retiraram de Jesus, os mensageiros voltavam para falar para João, cumprindo o que Jesus disse para ele, e de anunciar a João que vistes e ouvistes. Jesus falou para os que ficaram com ele. Tendo sido, verso 24, retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, disse Jesus, sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, Jesus continuando, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como é isso? Jesus acabou de dizer que maior não há nenhum homem maior entre todos os nascidos de mulher. Isso é todo mundo. Não há uma pessoa que é maior do que João Batista. Ainda, disse Jesus, o menor no reino de Deus é maior que ele. Como entender isso? Eu vou ajudar, porque eu fiquei questionando isso por muito tempo também. Como é possível isso? Se João é maior, como é que o menor no reino de Deus aí é maior que ele? Olha, João Batista era o último profeta. Ele está preparando o caminho para o Messias, o Cristo. Ele fez o seu trabalho. Ele fez o trabalho do profeta. Ele preparou o caminho. Ele anunciou, ele proclamou, ele apresentou Jesus, o Messias, o Cristo, para todo o mundo. Ele fez o seu trabalho. Ele é o profeta. Mas ele morreu antes que foi instituído o reino de Deus. E o reino de Deus reina em nós, em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, nos fazendo filhos de Deus. E João Batista não tinha privilégio neste mundo para ser filho de Deus. No sentido que nós temos o privilégio de ser nascido de novo em Jesus Cristo, nascido na família de Deus, filho de Deus. Então, o menor criança na família de Deus é maior no sentido do que João Batista, que só vivia no Velho Testamento preparando o caminho para o Messias. Nós vivemos no dia da graça, no corpo de Jesus Cristo, na igreja. Isso é a igreja, o corpo de Jesus.
a família dele, filhos dele. Continuamos. 29 a 35. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizado com o batismo de João Batista. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizado por João Batista. Aqui, pois, compararei, Jesus falando, os homens da presente geração. E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Jesus explica, verso 33, pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. É isso que os líderes, os fariseus, os líderes religiosos fizeram e falaram. João Batista tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, ou feitos, ou realizados. O que será realizado por meio da igreja, o corpo de Jesus, dará evidência da realidade. E será justificado tudo que Jesus falava para nós. Porque Jesus foi rejeitado pelos líderes judeus aqui. O que Jesus está dizendo sobre a rejeição dos líderes dos judeus, os governantes, os poderosos, os religiosos? Jesus foi rejeitado por eles, por uma razão. Jesus não conformava às suas expectativas. Jesus não fez o que eles desejavam. E por isso eles rejeitavam a Jesus. Rejeitavam a crer em Jesus, porque Jesus não cumpria a sua vontade. E nós? Hoje você crê no Senhor Jesus? Você confia na sua palavra? Ou você tem dúvidas porque as suas expectativas da sua vida não estão tornando-se como você queria? A diferença entre suas expectativas e a realidade do que está passando. Jesus disse para os mensageiros: ide, anunciai João o que vistes e o que ouvistes. E é para nós. Eu quero dizer, veja o que Deus está fazendo. Veja a transformação do seu próprio coração, que é algo feito somente por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor.
O Espírito Santo que aplica tudo que Jesus fez para nós, ou por nós. Veja a transformação do seu coração. Veja a mudança na sua vida, no seu comportamento, na sua conduta. Veja o que Deus está fazendo para mudar a sua vida. É a graça de Deus em Cristo Jesus operando em nós, pelo poder da sua palavra poderosa. Veja o que Deus está fazendo. Pessoas estão sendo salvos por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Deus está salvando eles surdos, mortos nos seus pecados, cegos, estão sendo ressuscitados juntos com Cristo para nova vida em Cristo, para viver na maneira que agrada a Deus em Jesus Cristo. Pessoas estão crescendo na imagem de Jesus Cristo aqui, nosso meio. É o crescimento que é a maior prova da realidade da sua fé e sua salvação. Veja o que Deus está fazendo. Ouça o que Deus está fazendo por meio da sua palavra. Cantamos um pouco mais cedo, eu só confio no Senhor. Eu só confio no Senhor. Esse é o cântico do seu coração. Você pode identificar com João Batista lá na prisão. Sofrendo lá na prisão, acorrentado. Com a expectativa logo de morrer, e ele morreu. Jesus disse: ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes. Mortos estão vendo e vivendo, surdos estão ouvindo, cegos estão vendo e crendo na palavra de Deus. Oremos. Ó Senhor, louvamos ao Teu nome, dando graças por Tua palavra, que é firme, é a verdade, e é alicerce para nossas vidas, é rocha, para que não sejamos levados de um lado para o outro, pelas crenças e pela filosofia do mundo ao nosso redor, pela nossa própria dúvida sobre nosso sofrimento e nossas tristezas. Ó Senhor, damos graças por Tua palavra firme, a verdade, em que podemos edificar nossas vidas por meio de praticar a Tua palavra, seguir a Ti em obediência, e nos ajude a fazer justamente disso, para que sejamos filhos Teus, filhos da luz, vivendo como filhos da luz. E nos ajude, ó Senhor, a viver na maneira que Te agrada. E nos perdoe pelos momentos de dúvida que nos levou a momentos de incredulidade, que nos levava até a pecar contra Ti e falar da maneira que não Te agrada e fazer por conduta coisas que não Te agrada. Ó Senhor, nos perdoe em nome de Jesus nosso Senhor, e nos ajude a pedir perdão dos outros que foram afetados, para cumprir a Tua palavra, pedindo perdão de Ti e perdão dos outros, para que sejamos filhos Teus, vivendo na Tua luz, ó Senhor, como filhos de luz, perdoando uns aos outros, como perdoados filhos Teus. Que Tu seja louvado, ó Senhor, e que edifica a Tua igreja, Teu corpo, Tua família, na verdade, e somente na verdade. E nos ajude a seguir a Ti, ó Senhor, nos negando para seguir a Ti em fé e obediência.
Em nome de Jesus oramos. Amém.